Eu era de uma família idólatra, não era católica, era idólatra por natureza. Quando eu vi falar de Jesus, então me decidi. Dia 12 de março de 61. Eu fiz a minha decisão ao lado de Cristo. E daí para cá tudo mudou. Apesar de por muita preocupação, que minha família não queria, porque eu fui o único, e lutei muito com todos e contra todos, mas Deus me ajudou que eu venci, né? Ouvi falar, quando no meu tempo se falava de amor, se nasceu meu coração. Ouvi falar de perdão, de amizade, de achego, também ficou, até hoje. Todos os dias da minha vida, na presença de Cristo, tive muita alegria que eu esperava, desde cedo, que me falaram que os crentes eram batizados no Espírito Santo, me ensinaram a pedir, e eu pedi, dia 11 de janeiro de 62, Jesus me batizou e completou a vida, né? Não assim demasiada, mas sempre sofri, porque o cristão, no meio das pessoas ímpias, e principalmente quem vivia trabalhando, como eu vivi mais de 30 anos, trabalhando no meio de pessoas que não eram crentes, uns eram favoráveis, outros eram contra, mas tudo isso Deus me ajudou que eu venci. Não tinha nada, essa igreja antiga não tinha som. Depois, aquelas de maior porte, tinha aqueles alto-falantes internos, né? Aquelas caixinhas internas, mas não tinha serviço de som, não tinha nada. Quando na igreja, sempre sempre tinha aquela luz de motor. Aquela luz de motor, não Sim, tinha. que é óleo, né, no gerador, né? É, aquela luz de gerador, que se o culto demorasse mais, 10 horas ela apagava. Apagava. É, quando era 9h30, ela já dava sinal, né? Aí quando eu podia arrumando os cacos que ela ia apagar, como se... Aí nós dirigíamos na rua, evangelizava, não tinha carro, não tinha carroça, não tinha nada. Nós viajávamos de a pés por vala, por beco, e aí por onde podia ir, né? Atravessando o Rio Cheio, atravessando mato e atravessando tudo, mas sempre com aquela atitude de levar o evangelho às pessoas. Portanto, que a obra do Senhor estava sendo pregada. Né? Estava crescendo. Isso. Como hoje cresceu. Hoje, chegando lá, em diversos lugares daquelas fazendas, hoje tem uma igreja, tem um templo, e a igreja melhorou, cresceu. Na cidade tem não sei quantas congregações além do templo. Isso aí tudo foi vitória que Deus concedeu ao seu povo. Há dias passados, os crentes eram convocados, quando eles se decidiam, já sabia, ter a vida de temor e de oração. A oração, todos os cultos de oração começavam 7 horas, de 7 às 8, quando o dirigente cantava as trompas do hino. Esse negócio de campainhas, cigarro, essas coisas, é bem recente. Ele cantava o coro de um hino, as trompas, aí era que a igreja se levantava. Das 8, ficava para ler a palavra, canto de hino e a mensagem. Aí sentia a presença de Deus, os crentes falavam língua estranha, crentes eram batizados, o crente era curado e assim por diante. A obra do Senhor era assim, como é ainda hoje, né? Com alguma mudança, mas o rumo é o mesmo. Porque naqueles dias, quando a gente pregava, não tinha televisão, não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada, o pessoal queria ouvir a palavra. E você não tinha proteção nenhuma, você não tinha som, não tinha nada. Você tinha que falar, que expor, pedir a graça que Deus lhe dava no pulmão para você falar. E o povo queria ouvir, né? Hoje, quem chega nos cultos, vai dirigir o culto, procura uma pessoa para dizer, ele vem, aceita Jesus, você não vê, porque cada um tem a sua ocupação. Mas há dias passados não era assim. E aí nós, o que íamos fazer? Tinha que falar de Jesus.
Teve um dia que eu dirigi lá em uma fazenda, dirigi curso domingo, segunda, terça, quarta, quinta, quando foi sexta eu não falei mais. Não falei mais porque estava rouco, não podia falar. Mas ainda tinha o sábado. Não, ainda tem o sábado, nós vamos fazer o resto. Aí, ia entusiasmado, que nessa fazenda tinha se decidido 21 pessoas, e bem, se eu morrer os irmãos me enterram. Aí disse, se eu morrer os irmãos me enterram. Se eu faltar fala, e assim por diante. Não tinha quem. Tinha umas irmãs que cantavam hino, você mandava e cantavam hino. Mas a palavra você tinha que falar com a graça de Deus sozinho. Hoje eu vejo, no meu tempo era assim. Tinha vontade, mas não tinha condições. As pessoas não sabiam ler. Quando é hoje eu acho diferente. Você vê uma mocidade como tem aqui, quando é um culto de mocidade, vai uma jovem, quando lê um versículo no Salmo, quando os outros, e a maioria dos jovens não diz nada, só vai ler um versículo e tal. Mas no nosso tempo era entusiasmo que só fazia se faltar atropelar um no outro para ter a oportunidade. Mas está indo sim. Porque Jesus é o mesmo, né? E é Ele quem vai fazer, assim, dar um ânimo, então, jovem, ainda que ele não seja jovem, mas tem força de anunciar o Evangelho, né? Nós congregávamos na congregação do Olhos d'Água de Paulo, depois vim morar em Paulo Afonso, aqui foi o último. Eu cheguei aqui e vim fazer uma visita ao meu pastor, como eu já falei, em 64. E aqui fiquei. Em 68 me casei, construí família, 5 filhos, e Deus ajudou, foi Ele que criou, só fui cuidar. Dos crentes atuais que existem hoje, que quando eu cheguei aqui, só tem Luzineide e Manuel Pereira. Luzineide. Manuel Pereira e Nia de Oriovaldo. Só tem esse dessa. Quando eu cheguei aqui, os demais foram chegando. Sim, também tem aquela irmã Maria José lá do Vaz da Catarina, que era da camisinha branca, que já estava quando eu cheguei aqui. E os demais foram chegando, outros foram saindo, outros foram morrendo, e assim. O trabalho continua, né? Quando eu vim para aqui, eu fiquei lá na fazenda Olho d'Água, povoado Olho d'Água de Paulo. Lá eu plantei roça, lá eu fiz casa, lá me casei, e então nós dirigíamos aquelas congregações, nós evangelizávamos naquelas congregações que existem hoje. Raçapé, Olho d'Água de Paulo já tinha, que Olho d'Água é a matriz. Nambebé, Alagadiço, Lagoa do Rancho, Vaza, Juá, tudo isso não tinha. Nós evangelizávamos, pregando o evangelho ali e ia. Deus foi abençoando, que hoje cada povoado desse tem uma congregação, né? É por isso que aonde você chegar ali, se procurar os crentes mais velhos, todos me conhecem. Ali, se eu chegar nessas congregações todinhas, se falar de mim, todo mundo conhece. Aí depois a gente começava aqui, nessas que não tinha. Aqui a congregação que tinha, no campo de Paulo Afonso, era o d'Água de Paulo e a sede. Depois foi formada essa congregação, não tinha Centenário, não tinha Siriema, não tinha Jardim Bahia, não tinha nada. E tudo isso nós fomos evangelizando. Eu nunca fui um evangelista formal, mas sempre li um versículo junto com os irmãos, que eu sempre gostei de assistir os cultos, de cooperar. Até hoje, hoje não posso mais, mas quando me levam, assim, eu ainda vou. Sim, está escrito em Salmo 119, versículo 9, que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Essa que é a mensagem para o jovem de todo o tempo, adolescente e até para o velho também. Jesus na minha vida é tudo, porque eu não tinha conhecimento de Deus, não tinha conhecimento de salvação, não sabia quem era Deus, não sabia quem era ninguém. E depois, pelo Espírito Santo, ele me revelou a pessoa de Jesus, a sua vinda, os seus feitos que ele fez aqui na terra e a sua volta, quando ele vai voltar para levar a igreja. É nessa promessa que eu estou esperando, firmada. E avisando a todos que se preparem.
como disse a mãe, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz